meu coraçãozinho. Ah, que legal. Essa é a live do Conde com música. Saudações, caras pálidas. Beijos. Muitos corações. Começando mais uma live do Conde. Em tom de suspense. Vamos lá, corações pro Conde. Vamos chegando aqui. Lula querido, um beijo pra você. Raduan Nassar, um beijo pra você. As coisas não param, né? Não param de acontecer. É impressionante isso. O tempo é soberano das ações, das percepções, e ele não tarda. A ação do tempo, pode parecer paradoxal o que eu estou falando para vocês, mas a ação do tempo não tarda. Nesse sentido, sempre que o Lula disse que a verdade iria prevalecer, ele deixava isso claro, que a ação do tempo iria produzir a interpretação necessária da realidade, das coisas, com relação ao que ele fez ou deixou de fazer. E nós temos uma ação do tempo muito forte nesse momento. Muitos estão ficando pelo caminho. E eu quero falar especificamente sobre isso hoje com vocês. Sobre o jornal Folha de São Paulo, como não poderia deixar de se esperar, vítima de um golpe misógino. Maria Cristina Frias foi destituída da direção de redação da Folha de São Paulo hoje. Isso é uma notícia bombástica. Evidentemente, a comunidade jornalística não está repercutindo isso só internamente, porque é um assunto que também vai ser abafado por todos eles em função de tudo aquilo que significa esse tipo de destituição violenta dentro da própria família. A família Frias. Nós temos também, então, esse é um eixo temático da live de hoje. Nós temos também a rejeição ao Bolsonaro disparando, como eu sempre havia conversado aqui com vocês, que era uma questão de tempo. Mais uma vez, quer dizer, a Folha de São Paulo, o jornal que apoiou o golpe misógino, agora tem o seu golpe misógino. Porque a destituição da Maria Cristina Frias tem tudo a ver com a própria destituição da Dilma Rousseff no golpe de 2016, feito pelo PSDB e pelo Michel Temer. E agora esse golpe se repete dentro de um jornal, o maior jornal do país, Folha de São Paulo, que estava demonstrando algum vigor jornalístico, a meu ver, pelo trabalho da Maria Cristina Frias. Vou explicar para vocês por que eu acho isso aqui durante a live. Outro eixo temático para nós: rejeição ao Bolsonaro. Aumentou bastante. Nós vamos comentar isso aqui. Consequentemente, expectativas para o futuro também foram comprimidas pela realidade. Veja a ação do tempo. A ação do tempo está muito presente agora em todos os elementos da nossa cena política. E tem mais um eixo temático que eu selecionei para hoje aqui: a rejeição ao Bolsonaro. Vão ter algumas... isso. Bom, basicamente isso, né? Basicamente isso. Eu vou comentar algumas declarações do Bolsonaro nos Estados Unidos nesse momento. Então, saudações a todos vocês. O Gelson Romão tá dando um toque aqui da captação de som. Eu vou aperfeiçoando isso, tá, gente? O som,
Vou providenciar microfone, vou providenciar outras questões aqui, afinal de contas eu também toco. Então, mas na medida do possível a gente vai fazendo nesses termos aqui para vocês. A sala também não é isolada acusticamente, mas vocês estão exigentes, hein? Puxa vida, vocês, eu vou contar, hein? Isso aqui virou uma live Nutella? Isso aqui não é uma live Nutella. Isso aqui é uma live raiz. Tem frescurinha nessa live. Eu só dou uma ajeitadinha ali nos quadros e na luz para ficar uma coisinha bonitinha. Mas espera lá, né? Espera lá. Olha só, então eu quero começar essa live de hoje lendo aqui uma mensagem que um amigo meu publicou num comentário de um post meu do Facebook. Então, aproveito para pedir para todos vocês, né? Compartilhem a live, compartilhem no Facebook, nas redes sociais. Estamos com transmissão simultânea ao vivo pelo YouTube, pelo canal do Conde no YouTube e pelo meu perfil no Facebook. Então, peço para vocês se inscreverem no canal, tá? Não gosto de ser ostensivo com relação a isso, só vou falar uma vez, só vou falar agora. Peço para vocês se inscreverem, convido as pessoas, me ajudem, né? Vocês que são meus... enfim, nós somos interlocutores aqui, né? Já há bastante tempo, então me ajudem na construção dessa rede, a rede do Conde, do Condão da democracia. Vou ler a mensagem do Júlio Tomás de Souza para vocês, né? Porque eu quero comentar alguma coisa aqui a respeito disso também. Sei que muita gente pensa que é um exagero comparar Lula a Mujica, Mandela e outros líderes populares condenados pela justiça. Entretanto, ontem, quando assisti a um dos filmes sobre a vida de Mandela, fiquei impressionado com a narrativa da justiça e da segurança pública sobre o líder africano. É o mesmo formato, as mesmas táticas, os mesmos discursos de deslegitimação e negação do legado. Tanto lá como aqui, tanto agora quanto antes, a guerra contra os líderes populares usam a mesma estratégia. Júnior Tomás de Souza, obrigado pela mensagem. Veja como essa percepção, como o tempo também vai nos trazendo a uma percepção atualizada das questões que estão no entorno do Lula. É uma vergonha. Já lembrei do outro tema que eu ia falar hoje, que é o Palocci, né? O Palocci soltou também esse tema. Está conectado com a destituição da Maria Cristina Frias da Folha de São Paulo, a meu ver, tá? Na hipótese aqui que eu estou defendendo e vou defender com vocês. Porque fazia muito tempo que a Folha não subiu uma manchete atacando diretamente o Lula. Deixa eu ver onde é que está tendo aqui o ruído. Tem algum ruído aqui. O ruído vem daqui, ó. Peraí. Eita! Meu cabinho. Fala sério, cabo. Eu vou tirar você daqui por enquanto. Então, vamos lá. Condão, live raiz, sem Nutella. Subiu a manchete da delação do Palocci. O Palocci acabou de dizer que o Lula tinha acertado algum tipo de propina com o presidente da França, Sarkozy. O Palocci é uma das maiores... não decepções, né? mas é um caso extremo. Ele foi muito pressionado, ele certamente teve a vida ameaçada e ele falou o que o Ministério Público quis ouvir. Esse Ministério Público concurseiro mentiroso, e agora na verdade os depoimentos dele estão nas mãos da Polícia Federal e realmente, né, tudo fragilizado. Tudo que o Palocci diz, ele diz que ouviu dizer. Ele nunca presenciou nada. Sobre esse acerto, suposto acerto do Lula com Sarkozy, o Nelson Jobim já foi ouvido dizendo que presenciou a conversa dos dois chefes de Estado, que não viu nada disso, que não tem conhecimento desse tipo de acerto. Palocci é uma situação dramática. Ele foi pressionado e nós estamos vendo isso hoje acontecer. Veja, por que apareceu agora essa a história do Palocci falando do Lula e Sarkozy? Porque a Lava Jato foi estilhaçada. A Lava Jato foi ferida de morte pelo STF.
né? Caiu em descrédito absoluto. A manifestação residual que poderia ter tido ontem pelo Brasil foi um fiasco completo. E para equilibrar esse noticiário, para Lava Jato não ficar tão mal na fita, ainda que os processos não sejam completamente conectados, aparece essa manchete do Palocci hoje, absolutamente cirúrgica. Cirúrgica. Colocada ali pela Folha de São Paulo, para promover uma espécie de equilíbrio no noticiário e não deixar a Lava Jato tão mal na fita. A gente vê que a briga, essa disputa na cena do noticiário brasileiro, das questões políticas, da Lava Jato, internas e tudo mais, é muito forte. É fratricida. Nós temos o uso dessa palavra fratricida agora aparecendo literalmente dentro da Folha de São Paulo, porque é uma guerra de irmãos. Ali a Maria Cristina é irmã do Luiz Frias, que é digamos, quem manda no dinheiro do grupo Frias, que é um grupo bilionário, a família é bilionária. Então vamos falar item por item, para depois ir tentar amarrar essa live no final da nossa transmissão aqui. Deixa eu ver se vai ter uma musiquinha aqui. Se o meu cabinho vai deixar fazer a musiquinha. Vai, musiquinha. Vai. Vai, porque nós estamos aqui na transmissão da live do Conde. Não ferra comigo! Bom, vamos falar da questão do jornal Folha de São Paulo. Então, para quem não sabe, hoje a Maria Cristina Frias foi destituída. Depois, só para contar a história para vocês, para fazer aí trazer os fatos à tona, né? Otávio Frias, filho, morreu pouco mais de 6 meses. A Maria Cristina Frias, acho que eu não sei se é só isso que ele morreu, ela assumiu a direção da redação, a chefia da redação da Folha de São Paulo. Ela era a jornalista também, ela foi destituída também da coluna que ela tinha no Mercado Aberto. Para vocês verem a gravidade dos fatos. A gravidade dos fatos que estão nesse horizonte aí desse golpe misógino na Folha de São Paulo. Eu acho que é misógino. Em primeiro lugar, quando a Maria Cristina Frias assumiu a Folha, veja que foi no momento da campanha eleitoral e na campanha do Bolsonaro, aqueles disparos de fake news, a matéria da Patrícia Campos Melo, que também é uma mulher, né? Que bom se o jornalismo ficasse na mão das mulheres. Já falei para vocês assim, eu tenho uma preguiça muito grande de rodar, às vezes até na própria imprensa alternativa progressista, volume pequeno de mulheres ainda no protagonismo das ações. Por isso que eu sou entusiasta do programa Por Elas, com a Daphne, Andréia, Nani, na TV 247, que eu acho fundamental, né? Muita testosterona na cabeça. Esse governo Bolsonaro é um governo de testosterona na cabeça. O governo Trump é exatamente a mesma porcaria. E a imprensa brasileira, ela é muito, mas muito machista, né? Muito machista. Como a nossa sociedade, de maneira geral. Portanto, eu vejo conexões com algum respiro jornalístico dentro da Folha de São Paulo, depois que a Maria Cristina assumiu o jornal. Não conheço detalhes da carreira dela, mas só o fato dela ser uma mulher, para mim, já tem muita diferença. Tem muita diferença. Tanto que a gente está vendo agora. Quem que o Luiz Frias vai colocar no lugar da Maria Cristina? Colocou já? O Sérgio Dávila, aquele escroque, né? Que é aquele rapazinho que era diretor executivo de redação da Folha de São Paulo e agora vai virar diretor geral da Folha de São Paulo. Já virou, né? Sujeitinho de um texto bastante ruim, né? Assim como Otávio Frias Filho, com todo respeito,
E para vocês entenderem o que está acontecendo agora no maior jornal do país. A Maria Cristina, nós estamos sabendo aqui pelos bastidores que ela queria um investimento maior no jornalismo. Ela queria mais qualidade no jornalismo da Folha de São Paulo. Ela estava lutando por isso. E isso ia custar dinheiro. E o glorioso irmão dela não quis esse, né? Porque ele que é o dono da movimentação financeira do grupo bilionário da família Frias. Então ele não gostou desse assanhamento da Maria Cristina Frias. Ela está indignada. Informações que chegam até a gente. Vai acionar advogados e vamos ter uma briga judicial dentro da Folha de São Paulo. Vejam vocês, o que não é a ação do tempo. O que não é a ação do tempo. Evidentemente, o clima na Folha não deve estar nada bom nesse momento. Portanto, a Maria Cristina Frias vinha tentando fazer um trabalho, acho que digno de jornalismo. Ela também tinha uma coluna econômica que o Sérgio Dávila foi lá e também já tirou a coluna econômica da Maria Cristina. Foi declarada guerra. Isso é uma real guerra fratricida entre irmãos totalmente. E aí, não posso deixar de associar esse tipo de violência, né, na cena do jornalismo brasileiro, porque se trata de um golpe misógino dentro de um jornal. A Folha de São Paulo começou a mostrar algum vigor jornalístico justamente com matérias de mulheres. A matéria da Patrícia Campos Melo. Não sei se essa matéria da Patrícia Campos Melo existiria se fosse o Otávio Frias Filho, diretor de redação da Folha de São Paulo. Tá? Ou se fosse o Sérgio Dávila. Mas com a Maria Cristina isso aconteceu. E essa matéria foi muito importante e ela ainda vai ser muito importante no futuro, porque como a nossa sociedade é muito machista, como a nossa sociedade é muito misógina, tem mais esse ônus ainda para o trabalho de uma jornalista com qualidade como a Patrícia Campos Melo. Elas são, sempre as mulheres são empurradas para um segundo plano aí, ainda mais agora que nós temos um governo com essas características como é o governo do Bolsonaro. Então veja como as coisas são irônicas, o tempo é irônico, nós estamos num processo violento, de muito retrocesso em todos os níveis da sociedade brasileira, e simultaneamente a isso, quero aqui defender essa tese com vocês. Justamente hoje, no dia do desligamento da Maria Cristina Frias do jornal Folha de São Paulo, sobe essa manchete do Palocci, requentada, totalmente estratégica, cirúrgica, para aplacar um pouco a agonia da Lava Jato e equilibrar um pouco o noticiário. Porque assim, quando o Lula está em alta, a Lava Jato está embaixo. Quando a Lava Jato está em alta, o Lula está embaixo. Então eles querem equilibrar um pouco isso, trazendo o Palocci para essa cena, com a delação fragilizada. Então, a delação do Palocci é sempre assim: ouvi dizer, eu acho que... Nunca tem uma comprovação. Esse é um ponto que eu acho dramático, porque resta evidente que o Palocci está sendo pressionado, né? Deve ter tido a vida ameaçada, deve ter tido, assim, as coisas mais desumanas. E aí que você vê como é que os caras procedem, né? O caráter de cada um. Por exemplo, Zé Dirceu não aceitou nenhum tipo de pressão. O Lula não aceita nenhum tipo de pressão para nada. Palocci já não aguentou a pressão, né? Evidentemente, a divisão do caráter não é equânime, né? Como a divisão da riqueza também não é equânime, como a divisão da portabilidade do sentido. As pessoas usam muito a palavra portabilidade hoje para falar do celular, para falar dos dispositivos e tudo mais, né? Mas eu vou avançar um pouco mais nesse conceito, que é a portabilidade do sentido.
É aquela história de você saber aonde você está, quem você é minimamente, pelo menos politicamente. E nós estamos numa crise também de portabilidade do sentido. As pessoas não sabem muito bem qual é o lugar de fala delas, o que elas falam, da onde que elas têm, qual é o papel que elas têm de exercer na sociedade. Tudo isso ficou muito difuso. Nós estamos dentro de uma crise da democracia, mas nós temos também vários blefes na cena internacional. Por exemplo, o blefe de que nós temos uma onda populista. Ontem eu falei de um cientista político alemão, que é professor de Princeton, o Werner Miller, e ele diz que isso não pode ser afiançado assim com tanta tranquilidade, onda populista, porque nós não temos propriamente populistas no mundo se alastrando. Nós temos casos específicos, como no Brasil, com Bolsonaro, que justamente ele caracteriza o populismo por alguém que quer aniquilar o seu outro. Ele é a palavra final e mais poderosa de uma sociedade inteira, quase que encarnando Deus, né? Tanto por isso que o Bolsonaro fala tanto em Deus. Nós estamos numa crise, realmente, nós estamos num momento que não é trivial, de crise de linguagem, de crise de discurso, de crise de jornalismo, de crise de política, de sistema político. Tem de ter muita força para atravessar esse caminho. Bom, dito isso, fica a minha perplexidade. Quando eu vi essa notícia hoje, que a Maria Cristina Frias tinha sido destituída da direção da Folha de São Paulo, me assustou. Quer dizer, é como se todos os protocolos golpistas do país, nos quais se inclui a Folha de São Paulo, estivessem agonizando. Quer dizer, a Lava Jato derrete, a imprensa derrete, você tem intrigas internas, e você tem uma fortaleza política que continua intacta, que é o Lula e que é o seu entorno, o que também inclui o PT, o Partido dos Trabalhadores. Antes de avançar, eu vou avançar. Então essa questão da Folha de São Paulo é muito importante. Vai ter impacto aí na cobertura do governo Bolsonaro, da cena política, e nós temos de ficar atentos para isso. Como que vai ser a inflexão agora editorial da Folha de São Paulo? Vai ter, já está tendo. Né? Então, Jânio de Freitas, a Maria Isabel Fabrini está lembrando aqui do Jânio de Freitas. Ele também saiu do corpo editorial da Folha de São Paulo. Ninguém sabe se ele saiu em função da idade dele, que ele já tem uma idade avançada e tudo mais, mas ele está plenamente... Eu acho que não, porque o conselho editorial não exige energia física, esse vigor físico para você fazer parte do conselho editorial. É o jornalista mais respeitado da Folha de São Paulo, Jânio de Freitas. Ele continua escrevendo dentro do espaço dele. Então acho que essas questões também estão conectadas. O Sérgio Dávila e o Luiz Frias estavam esperando para dar o bote na Maria Cristina Frias. Foi uma traição. Foi uma traição dramática. E que nós vamos assistir uma luta judicial, porque a Maria Cristina Frias disse que não vai deixar isso barato. E eu vou torcer por ela. Veja, eu acho que a sociedade brasileira tem que parar de ser hipócrita, de ser tão misógina assim. É uma coisa absurda. Nós temos algumas mulheres aí que estão protagonizando, a Damares Alves, como é que é o nome da ministra da Agricultura? Cristina, né? Alguma coisa Cristina. Tem aí a Janaína Pascoal, que foi a redatora do impeachment e tudo mais, já brigou com o Macris, que é o presidente da Assembleia aqui de São Paulo, porque ela também queria ser presidente da Assembleia, não ganhou no voto. Ela estava contra o Dória naquele momento. Então o que acontece? Nós vamos ver uma briga entre esses agentes que são filhotes do golpe. Nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 90 sobretudo, o Brizola, né? O Brizola era sensacional, né? O Brizola falava para o Maluf naqueles debates que tinham na TV, né? Filhote da ditadura! Você é um filhote da ditadura! O Maluf era filhote, o Brizola sensacional, que saudade do Brizola. Mas e no Brizola
falando no Bolsonaro. Este Bolsonaro, mas este não tem cabimento. Um Bolsonaro, alguém sem a menor condição intelectual. Esse era o Brizola. Ele chamava o Maluf de filhotes da ditadura. Nós tínhamos filhotes da ditadura. Nós temos filhotes da ditadura. Eu acho que é uma expressão bastante feliz para designar aqueles covardes, né, que viveram mamando nas tetas de um governo golpista militar, assassino, que ficou pouco mais de 20 anos no poder no Brasil. Maluf ele foi governador biônico, prefeito biônico também. Então era essencialmente o filhote da ditadura. Hoje nós temos filhotes do golpe. Nós temos filhotes do golpe. Toda uma geração aí que flanou nesse golpe medonho que começou concretamente com a recondução da presidenta legítima Dilma Rousseff, e que essa recondução ao cargo deixou histéricos os tucanos, o Aécio Neves. Também tem um componente misógino. Você vê como é que são as coisas, né? A mulher pode ficar um mandato, dois não pode. É muito para uma mulher. Então nós temos filhotes do golpe. A Janaína Pascoal é uma filhotinha do golpe. Ela é uma filhote protagonista, porque foi ela que redigiu o troço do golpe lá. Eu queria saber, queridos, fala comigo agora, fala comigo. Eu queria saber, cadê o pedido de impeachment pro Bolsonaro? Tem muita gente aí, tem pessoal, colunista e tal, que diz que não pode tirar o Bolsonaro agora. eu queria entender a lógica que habita essas mentes, né? Porque, querido, o que você quer afinal na tua vida? Você só quer o poder? A pergunta que eu faço para quem quer o Bolsonaro no poder. É isso que você quer? Você quer o poder sempre a qualquer custo? Porque olha, nós temos um país inteiro, nós temos gente morrendo por causa desse governo horroroso. Ia falar uma coisa aqui, melhor não falar. E aí você vai ficar usando para esse tema cifras de estratégia política? Não tem estratégia política. O Bolsonaro não tem condições de estar no governo federal. Eu sou mais o Alex Sonic, que é um cara polêmico, não concordo com tudo que ele diz, mas quando ele diz assim, é melhor você ter o Mourão, entendeu? Ali, de corpo presente, atuando, sofrendo pressão, exercendo pressão, do que ter uma ameba flácida, sem rosto, confundindo toda a ação política que você possa ter no Brasil. O Alex Sonic está certo, ele sofreu, ele foi preso pela ditadura. Ele sabe como é que é isso. Então não tem de ter dúvida. O pedido de impeachment está demorando demais. Outro impeachment, não sei o que. É outro impeachment, querido. É outro impeachment. Não tem condição. Desculpa, eu sou um cara que eu sou paciente, gosto de ser estratégico, gosto da tática, mas a tática nesse momento é realmente a gente não pode aceitar mais esse tipo de coisa. Tem coisas que nós não podemos aceitar e fim de papo. O Bolsonaro, porque eu não vou chamar mais ele daquele nome que todo mundo chama, porque os americanos chamaram ele de Bolsonaro. Bolsonaro. Então, o nível de desrespeito, a vergonha que é o Brasil, nem para dizer o nome próprio do presidente da República. É o Bolsonaro, que é como o John Bolton chama o Bolsonaro. Então não tem de ter dúvida. Você tem que produzir muitos e muitos pedidos de impeachment e protocolar na Câmara e deixar lá para o Rodrigo Maia começar a se tocar, que não tem condições. Ele sabe que o Bolsonaro não tem condições. Eu não sei o que eles estão esperando, porque o Congresso não vai se organizar por inércia. O Congresso não vai aprovar a reforma da Previdência
assim como um presente para o mercado financeiro brasileiro. Precisa ter articulação política. Se não tiver, não vai acontecer nada. Então o Bolsonaro não serve para porra nenhuma, nem para produzir a reforma da Previdência, que tantas pessoas querem, e nem para ser presidente da República. Então, sinceramente, acho que você não pode perder tempo com relação a isso. Esse pedido de impeachment já tinha que ter aparecido. O discurso do Bolsonaro nos Estados Unidos. Antes de falar disso, quero falar de umas questões mais curtinhas aqui, né? Será que tá rolando som aqui? Eu fico indignado com essas caixinhas que custam caro e depois elas dão defeito, mas na verdade o defeito é do meu cabinho. É do meu cabinho. Ah. Transição na live do Conde! Lula, querido! Meu amigo, tudo bem com você? Daqui a pouco a gente vai estar junto. Tô combinando com o Raduan Nassar pra gente fazer um pequeno sarau em São Paulo, pra gente confraternizar, celebrar, conversar, contar piada. Tá bom? Esse é o Lula. Vamos lá, olha só, tem umas curtinhas que eu faço questão de dizer antes de falar do fiasco, da vergonha que é o Bolsonaro nos Estados Unidos. É uma grande vergonha. O Brasil vai morrer de vergonha, né? Eu acho que talvez seja o primeiro caso de um país no mundo que... o que matou o Brasil? A vergonha. A vergonha realmente ter o Bolsonaro pisando nos Estados Unidos e dizendo que é o presidente desse país. Quer dizer, eu não reconheço, ninguém reconhece, e a popularidade do Bolsonaro despencou. Vou falar sobre isso também, mas antes vou falar do discurso dele nos Estados Unidos, naquele jantar. É incrível a falta de capacidade verbal do Bolsonaro, é muito vergonhoso. Os americanos, esse governo americano também não é lá essas coisas. Mas, deixa eu ver aqui onde é que está. Bom, primeira coisa que ele diz, ele ataca o antigo comunismo. Se você desconstruir o discurso do Bolsonaro, não sobra nada. O Bolsonaro está usando muito, aliás, o Bolsonaro, desculpem, né? Ele está usando muito, usou nos Estados Unidos a ideia da desconstrução. Ele não vai construir nada no Brasil, ele vai desconstruir o que foi construído. Você vê que a mente dessa criatura, ela só funciona em oposição ao PT. É uma coisa extraordinária. Ela só funciona. Então, veja, ele não consegue pensar o Brasil. Ele consegue pensar na verdade, ele usa a palavra desconstruir, mas ele não sabe o significado de desconstrução. Se fosse jornalista, eu ia perguntar para o Bolsonaro assim: você usa desconstrução no sentido derridiano ou você pensa em Deleuze e Foucault? Ele não sabe o que é desconstrução. Alguém falou para ele usar a palavra e ele usou. Sem condições de levar a sério o que diz o Bolsonaro. Mas o que fica evidente, o que resta evidente quando o sujeito diz isso em solo estrangeiro, é que ele não consegue ter visão de país. Ele não consegue pensar, ele só quer destruir aquilo que foi construído. Na verdade, a palavra é destruir. É um ato falho, né? É um ato falho lexical morfológico do Bolsonaro. Na verdade, ele quer falar destruir, só que ele tem que usar desconstruir para não ficar tão feio, né? Então ele usa a palavra desconstruir, mas ele quer destruir. Ele vive em função disso. O governo vive em função disso. Como já era o Temer. Bolsonaro é idêntico a Temer. É um Temer com o ingrediente fascista, violento, assassino. Mas é um Temer. Tá? Evidentemente também. O Temer também não era bom de discurso. Também era fraco. Mas comparando com o Bolsonaro, fica difícil. Comparando com o Bolsonaro, o Temer poderia até ser um imortal da Academia Brasileira de Letras.
Então veja que é uma vergonha você ver. Os americanos, eu vi o vídeo, não sei se vocês viram o vídeo do Bolsonaro falando nos Estados Unidos, com extrema dificuldade. Os americanos, tudo com fone de ouvido lá, com algum tradutor, todo mundo assim, ó, olhando o Bolsonaro e falando: caraca, mas que porra é essa que veio pra cá? Mesmo aqueles americanos. E o Olavo de Carvalho do lado dele. O Olavo de Carvalho tá que nem pinto no lixo, né? Ele tá todo feliz. Finalmente, né? Finalmente, o cara não terminou a escola, não terminou os cursos que fez. Ele disse que tem aluno, mas ele nunca deu aula na vida. Como é que pode um cara como Olavo de Carvalho ser levado a sério? Tava lá, jantando. Isso vai virar... Isso na hora que a historiografia se debruçar sobre o que aconteceu com o Brasil nesse período, né? Jantar com Olavo de Carvalho e Bolsonaro. Você chegou ao ponto do Paulo Guedes falar para o Olavo de Carvalho que o Olavo de Carvalho era a revolução da direita. Como é que é o negócio? Deixa eu ver aqui, que eu anotei isso para vocês, né? Ele disse pro Olavo de Carvalho: isso é a revolução da direita. Revolução da direita também é um oxímoro. Não existe revolução de direita. É semântico isso. Revolução é de esquerda. Quando é de direita é golpe. Tá? Não é nem uma questão do poder, do discurso estabelecido ideológico. É uma questão semântica espontânea. Que a gente sabe que dos interesses da direita e dos interesses da esquerda. Então, falar revolução de direita é chocante. E o Paulo Guedes tem estudo, hein? É o único que estudou ali de todo mundo. Então, é curioso. Então, vocês estão curtindo essa live? Tem recado pro Lula aqui? Manda um recado pro Lula pra mim, vai. Caras pálidas. Pra eu dar uma lida aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Turudu. Quer destruir o comunismo inexistente. Então, essa história dele do comunismo é muito curiosa, porque ele acabou cometendo um ato falho também, né? Ele ataca o antigo comunismo. Mas, querido, o antigo quer dizer então que o comunismo novo é bom? É isso que você está falando? O Bolsonaro tem a menor condição. Se o Bolsonaro fizesse uma prova do Enem, de redação do Enem, ele tiraria 0. Ele não passaria no Enem. Realmente é uma condição muito precária de discurso e de colocação diante. É uma vergonha interminável para o Brasil. Então, ele ataca o antigo comunismo. Veja que ele não consegue se colocar enquanto um ente de proposição. Ele não tem a portabilidade do sentido. Aquele conceito que eu estava trazendo para vocês, né? O Bolsonaro não porta a legitimidade. Ele não porta o sentido. Ele não tem posse do sentido dele. E aí ele só fake news, só isso para ajudar a ele estruturar algum tipo de presença na cena política e agora na cena geopolítica. Então, muito vergonhoso tudo isso. Ele está usando essa dicotomia construir e desconstruir, justamente porque ele não pode propor nada da cabeça dele ou do governo dele. Tudo é velho. Reforma da Previdência é uma coisa, essa nos termos que ele coloca, é velho, é do Temer. Inclusive do ideário também do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Quer dizer, privatizar a Previdência, né? Na verdade, fazer a capitalização individual da Previdência para enriquecer os bancos, para você ter os favores mais ali à sua disposição. Veja, esse ideário neoliberal, ele tem a ver com a preguiça. Eu disse isso em outras lives. É a preguiça de você administrar o patrimônio público, porque dá trabalho, precisa ter vocação. Por isso que eles querem destruir tudo isso. O Bolsonaro chegou a dizer com todas as letras, o que ele falou? O Bolsonaro, não me lembro mais, mas assim, a eliminação total do Estado. Como se o mercado e a sociedade, por inércia, pudesse se auto-administrar. A gente sabe que o caminho disso é a barbárie, né? Então o discurso é deprimente. E aí vem uma questão que eu quero comentar com vocês da lógica de nomeações do governo Bolsonaro, do governo Bolsonaro, com relação, enfim, qual que é a lógica, né? A lógica é como eles vivem em função da oposição ao PT e à esquerda e ao que foi construído democraticamente no Brasil. Eles querem destruir isso.
Então, qual que é a lógica de nomeação de ministro, a lógica de distribuição das políticas, se é que existem, para os ministérios? É provocar o máximo a esquerda, é irritar. É assim que funciona, porque assim eles têm... qual que é o princípio? Eu tinha notado aqui uma medida que eles lançaram. Ah, sim, deixa eu dizer isso aí. Visita isenta, Bolsonaro isenta cidadãos dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão de visto, tá? Qual que é a função dessa medida? O que ela traz de lastro para o país? O que ela traz de divisa para o país? Portanto, eu vou repetir aqui. Então, ele declarou lá nos Estados Unidos que ele liberou americanos, japoneses, australianos e canadenses de visto. Então, o canadense que quiser ir para o Brasil não precisa de visto nenhum. É só chegar e chegando. Bom, por que ele faz esse tipo de medida? Porque ele sabe que é um tipo de medida que causa escândalo, causa escandalização do segmento democrático. Por isso que ele faz a medida. Por isso que ele designou o Vélez, por isso que ele designou o Moro para a medida de justiça. Não é para construir nada. Ele já falou que não quer construir nada, que ele quer desconstruir, que na verdade a tradução é destruir. Mas esses nomes, eles escandalizam, eles chocam. Porque eles são diametralmente opostos a um princípio civilizatório, notoriamente conhecidos e compartilhados pela sociedade brasileira. Ninguém sabia quem era Damares Alves e ninguém discutiu. A imprensa tradicional não levou isso a cabo. Então vocês percebem, eu queria só dividir com vocês essa questão da lógica, porque muita gente acha assim, não tem lógica. O governo Bolsonaro, o Bolsonaro não tem lógica. As ações dos ministérios não tem lógica. As nomeações não tem lógica. Tem lógica. Tudo que for afrontar o máximo os brasileiros, como a Thelma Brasil está dizendo, os brasileiros, mas na verdade afrontar o PT, a esquerda e o eixo civilizatório do Brasil. Por que isso é interessante para eles? Porque isso gera discussão e gera debates acalorados que eles podem colocar em ação os robôs, as milícias digitais que eles têm estruturadas como exército, que deram a vitória nas eleições para eles. E de outra maneira também, monopoliza o noticiário. Você, com esse tipo de alastramento dessa indignação, que é difusa e errática, com ministérios, é a base de Alcântara, é Embraer, é tudo que você pensar, é o salário mínimo, é o ministro designado, o Vélez Rodrigues, é a política que não acontece, é o vídeo postado no Twitter. Por quê? Por que tudo isso? Qual é a lógica de tudo isso? Tem lógica, a lógica é porque tudo isso choca, e tudo que choca paralisa. Então a gente vive numa crise semiótica de paralisação interminável. Isso é muito semiótico. Eu tenho certeza absoluta de que tem gente por trás do governo Bolsonaro orientando esse tipo de ação. Então é uma ação deliberada de provocar a indignação do campo progressista brasileiro e mantê-los assim paralisados, cada dia uma indignação nova. Então, essa liberação do visto, qual que é a função? De não ter função nenhuma, é só para irritar as pessoas. É a lógica, inclusive dos gloriosos ex-amigos que eu tinha, que queriam discutir política, na época que a Dilma Rousseff estava ali conflagrado, o impeachment sem crime que ela iria sofrer. Qual que era o princípio deles numa discussão tete a tete? Era querer me irritar, não é assim? O bolsominion em geral, ele é assim, o Lula tá preso babaca. 17, mito. A titia, o pessoal chamava a Dilma de titia para irritar. Porque quando você irrita o seu adversário, você trunca o jogo, é que nem no futebol. Você
você deixa o adversário é induzido ao erro. O Muhammad Ali fazia isso nos rings de boxe também, né? De irritar o adversário, tudo mais, falando besteira, tudo mais. O Materazzi fez isso com o Zidane também, tomou a cabeçada, mas foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo naquela final em 2006 na Alemanha. Vocês se lembram disso? Então, é uma crise e é uma estratégia semiótica. Você faz uma sucessão de paralisias. As pessoas não conseguem entrar no tempo, mas o tempo vai chegando. E simultaneamente a isso, nós temos questões justamente hoje acontecendo, que é conflagração dentro do jornal Folha de São Paulo, derretimento da Lava Jato, conflagração no STF e o legado do Lula cada vez mais sendo lembrado no mundo todo, no Brasil. E nós temos, enfim, evidentemente, saudade desse tempo em que a gente nós podíamos ser chamados de país. Outra coisa muito grave que aconteceu nos Estados Unidos, né? Sem precedente. O Bolsonaro, o Bolsonaro, foi fazer uma visita à CIA, o Sérgio Moro foi fazer uma visita ao FBI. Quer dizer, nós estamos na maior lambança insoberana da história do Brasil. Quando Tonico Pereira se autoproclamou presidente dos Estados Unidos e falou para o Zé de Abreu vir conversar com ele de 4, ele estava falando disso que está acontecendo agora nos Estados Unidos. O Bolsonaro de 4, o Sérgio Moro de 4 para os americanos. É uma vergonha e na verdade é um vexame. Quando que você ia imaginar que um político brasileiro, um chefe de Estado, representa o país inteiro, vai se rebaixar aí a CIA? Para quê? Isso é escandaloso. E por quê? E aí, mais uma vez, a questão da estratégia que eles estão usando. Eles vão na CIA, vão no FBI para chocar o segmento civilizatório democrático brasileiro. Então eu quero dizer para vocês que eu me sinto envergonhado com tudo isso. É muita vergonha junta. E é um disparate, né? Porque o Sérgio Moro, ele já está com a batata dele assando em função de ter deixado a carreira, ter virado um político e ter visto a Lava Jato ser totalmente derretida nesse momento. Eu, sinceramente, essas questões estão intimamente ligadas, a meu ver, com a demissão da Maria Cristina Frias da direção de redação da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo agora vai dar uma guinada para tentar sustentar o governo Bolsonaro, porque eles já devem estar sabendo também que a pesquisa, que é o meu tema de agora, né? A pesquisa que anunciou a queda de popularidade do Bolsonaro, as pesquisas da Folha e Ibope, elas já estão prontas para sair. E elas vão ser também mais um balde de água fria no governo e vão exterminar qualquer esperança do mercado financeiro de se aprovar a reforma da Previdência. Como é que você vai aprovar a reforma da Previdência com um presidente recém-eleito que não tem 30% de aprovação popular? Veja, e aí eu estou entendendo que a senhora dona Folha de São Paulo resolveu entrar de cabeça na proteção ao governo Bolsonaro com essa demissão misógina de uma integrante do grupo da família, a Maria Cristina Frias. Bom, vamos falar do derretimento do Bolsonaro, né? Essa pesquisa de hoje, deixa eu entrar aqui no site do 247 só para dar a informação correta aqui. Você vê, tá uma coisa vergonhosa, ó. Paulo Guedes diz que ele e Bolsonaro amam os americanos. É uma vergonha sem tamanho. Bolsonaro entrega a Trump a base militar de Alcântara. Então, vou conversar com 3 engenheiros do ITA amanhã sobre essa questão da base militar no meu canal, às 4 da tarde, às 16 horas vou conversar sobre essa questão da base militar. Tem aqui mais uma. Maia decide suspender a tramitação de projeto anticrime de Moro. Você vê que o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo, né? Eu quero só achar a notícia aqui
da rejeição ao Bolsonaro. Então a pesquisa XP e PESP é realizada entre 11 e 3 de março, portanto ela já está velhinha, né? E a rejeição dispara, né? De 11 a 3 de fevereiro, percentual de ruim ou péssimo saltou 7 pontos, de 17% para 24%. Eu acho que esse é o dado mais importante. Então, com um dado desse, quer dizer, você não tem mais governo. Com a aprovação popular, o Temer, você sabe qual foi uma das coisas que nos salvaram de um desastre ainda maior com Michel Temer? Foi que mas ele não foi eleito, né? Então o Temer não pode ser comparado com o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro vai conseguir ser o pior presidente da história do Brasil, comparando até com o Michel Temer, que não foi propriamente um presidente, foi um golpista que assumiu o poder. Mas a popularidade no limbo do Michel Temer colaborou para que nós não tivéssemos assim, por exemplo, a própria reforma da Previdência aprovada no governo Temer. Por isso que o Temer não aprovou a reforma da Previdência. Mas ele aprovou a trabalhista. E aí foi logo no comecinho, cheio de truncamentos e tudo mais, cheio de manobras legislativas no Congresso em Brasília. E nós temos, portanto, uma situação agora diferente com o Bolsonaro, com a sua popularidade em queda livre, a Lava Jato quase que eliminada pelas ações recentes do STF, muitas ilegalidades da Lava Jato que foram ignoradas tempos atrás, agora não estão mais sendo, porque mudou a conjuntura. Quando muda a conjuntura, muda a percepção das coisas. Como não tem mais o Lula para prender porque ele já está preso, como o PT não é mais governo, virou oposição novamente, a conjuntura com relação à Lava Jato mudou. Por mais que nós tenhamos de entender que também o Brasil continua na mesma situação da elite escravocrata e violenta e ignorante, dando as cartas, mas também existe o povo brasileiro, nós não podemos esquecer disso, né? Existe essa pesquisa de popularidade justamente com relação ao povo brasileiro. A pesquisa da IXP, como é que é o nome do Instituto de Pesquisa? XP e PESP, né? A pesquisa XP e PESP é telefônica, por telefone. Então você não tem aquela precisão, aquele rigor das outras pesquisas de opinião. A metodologia também, tudo mais, mas o importante é a tendência. O importante é a tendência. E nós estamos vendo a tendência de queda livre do Bolsonaro. Então, veja, tempo. Nós estamos numa crise de tempo. O governo Bolsonaro, ele paralisa as ações do segmento progressista com as suas absurdidades. Nós ficamos perplexos, nós tentamos assimilar tudo isso, produzir massa crítica, produzir a notícia, e quando a gente termina de produzir, vem outra absurdidade diretamente do governo Bolsonaro. Então, se a gente ficar nesse impasse, vai demorar muito tempo. É por isso que é importante e é interessante essa iniciativa de um novo patamar da campanha por Lula livre pelo Brasil inteiro, pelo mundo, porque isso transforma a agenda da oposição numa agenda positiva e não numa agenda reativa, pura e simplesmente, ao governo Bolsonaro. Evidentemente, nós temos de atacar por todos os flancos. Os segmentos democráticos devem atacar por todos os flancos. Fazer a política tradicional, a política do bate-boca, a política do quebra-queixo, lá, não quebrar o queixo da pessoa, evidentemente, estou falando quebra-queixo, é metáfora, tá, gente? Lá em Brasília, no Congresso, na Câmara, a articulação cultural. Uma coisa que eu deixei de falar esses dias, mas nós vamos voltar a falar fortemente disso, e eu inclusive estou programando com o Rogério Skylab. A próxima temporada da nossa desentrevista vai ser justamente falar muito mais da cultura, muito mais das canções, das letras, do que se produz hoje, do que se produziu no passado, de quais são as interfaces entre esses elementos culturais históricos brasileiros, porque esses elementos que vão ser o fiel da balança, no fim das contas. É aquilo que eu estava falando ontem para vocês, do Zé de Abreu, do seu punch, da sua projeção teatral, que reativa inclusive
as qualidades de projeção teatral do Lula, né? De mobilização, porque para mobilizar as massas você não pode ser simplesmente um político competente, de posse, com a portabilidade do seu sentido político. Não, você tem que ser um cara, você tem que ter a teatralidade encarnada no seu DNA de comunicação. Por isso que eu digo que sempre foi muito fácil para qualquer marqueteiro trabalhar com o PT e com o Lula, porque o Lula, o cara tá pronto, você não precisa fazer nada. Quanto muito você explicar alguma coisinha ali para ele e tal, para posição no debate na televisão, né? Você não pode fazer piada, tal, beleza. Mas o Lula é muito maior do que tudo isso. Quer dizer, na verdade, ele que ensinou para aqueles marqueteiros lá, para o João Santana e para o Duda Mendonça, como é que se faz uma campanha política. Veja, nós estamos ainda num momento perigoso, de truncamentos de tempo, de crises de conceito, de democracia, de linguagem, mas o tempo está operando. Nós estamos vendo naufragarem certos filhotes do golpe. Certos filhotes, inclusive, também implicados na construção do golpe, como a Lava Jato, caindo no descrédito popular. Acho que a grande chave nesse momento é a percepção popular. Acho que as pesquisas sempre vão dar uma enviesada para mascarar esse resultado, mas o resultado é inexorável, o resultado é inadiável, ele está acontecendo, né? Porque as pesquisas são financiadas no mercado financeiro e tudo mais, né, por esses grupos de poder, e elas vão sempre fazer uma metodologia, fazer um questionário assim para proteger o sistema. É por isso que eu acho importante também, depois eu vou falar isso com o Marcos Coimbra, diretor do Vox Populi, para de repente fazer mais uma pesquisa financiada por Catarse, pelos assinantes do canal do Conde 247, para a gente realmente entender que pé que está a popularidade do Bolsonaro. A pesquisa com perguntas corretas, não com perguntas induzidas, né? Para induzir as respostas dos pesquisados. Tá na hora da música, e a música que eu vou tocar hoje para vocês tem a ver justamente com essa questão do tempo. Então, a ação do tempo, né, em todo o cenário político, e nós temos agora coisas acontecendo, conflagrações acontecendo, e ao mesmo tempo também, né, a esquerda, o Lula, voltando a uma posição, vamos lá, enfim, de protagonismo de todo o processo político brasileiro. Tá certo? Nesse momento que ainda é dramático, mas que nós já conseguimos observar algumas movimentações fortes. A canção de hoje é do Gilberto Gil. Aí, Lula, pra você, querido. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei.
mesmo fundamento singular de um ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo, tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo socorrer. É isso. Muito obrigado. Presença na live do Conde. Saudações, satisfação ter vocês aqui. A gente se encontra amanhã para mais um comentário, para mais uma leitura desse tempo rei que está precipitando diante da cena política brasileira. Nós precisamos dele, nós precisamos do tempo rei. Um beijo para vocês e até a próxima live do Conde Branco.